Quando minha filha era bem pequena, ela fez uma travessura, que eu não me lembro exatamente o que foi agora. Eu fiquei muito chateado e dei uma bronca nela. Daí a pouco eu percebi que ela saiu para um cantinho e começou a chorar. Eu me aproximei dela e disse: filha, por que você está chorando? Eu é que devia estar chateado com você. Ela me olhou choramingando, os olhos cheios de lágrimas, e ela me disse uma coisa que tocou meu coração. Ela disse assim: pai, é que eu estava fazendo um esforço muito grande para não fazer isso de novo e acabei não conseguindo. Aquelas palavras me atingiram mais fortemente do que a desobediência dela. Naquele momento, eu abracei a minha menina e disse com todo carinho: filha, eu aceito o seu esforço. É confortador saber que Deus, de alguma forma, também aceita os nossos esforços para obedecer a sua palavra. É motivador saber que mesmo quando nós falhamos, Ele nunca desiste de nós. Antes, Ele sempre se dispõe a nos perdoar, a renovar nossa confiança no seu amor e no seu poder. 1 João capítulo 2, verso 1 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos assim esse paradoxo. Por um lado, a Bíblia nos motiva a ter uma vida perfeita aos olhos de Deus. Por outro lado, a mesma Bíblia nos mostra que Deus perdoa e nos aceita em nossa imperfeição. Esse é o tema que vamos estudar agora. Esta é a série Perfeição. Episódio de hoje: a perfeição cristã. A vida cristã deve ser entendida como uma caminhada de crescimento na obediência em direção à santidade. O cristão sincero e biblicamente bem informado não vai se acomodar dizendo: bem, já que Deus me perdoa mesmo, eu não preciso me esforçar tanto assim, não preciso travar uma luta com Deus tão intensa contra a tentação ou contra as minhas paixões carnais. Esse tipo de atitude é a própria evidência de que está à margem do caminho que conduz à vida eterna. Por outro lado, não podemos incorrer no erro de minimizar a justificação pela fé. Não seremos salvos como resultado dos nossos esforços para obedecer aos mandamentos. Não é isso. O apóstolo Paulo escreveu assim: o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. O que se deve ter em mente é que a justificação nos põe num processo de crescimento, de transformação, de restauração da imagem de Deus em nós. Isso se chama santificação. A vida cristã não é uma condição estática e passiva de quem foi perdoado por Deus e agora só precisa cruzar os braços e esperar a volta de Jesus. Não. O cristão tem uma batalha a ser travada contra o pecado. Mas aí vem essa pergunta intrigante: é possível aqui nessa vida alcançar um nível de santificação a ponto de não pecar mais? Seria essa a perfeição que a Bíblia nos motiva a alcançar? Essa pergunta se torna ainda mais relevante quando nos deparamos com a profecia do fechamento da porta da graça, quando Cristo encerrar sua obra mediadora no santuário celestial. A descrição do Apocalipse é esta: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E para reforçar esse conceito de perfeição, viver sem pecar, nos deparamos com esse texto de Ellen White. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Então Jesus só vai voltar quando seu povo não tiver mais nenhum pecado? Faz sentido. Se não houver intercessor, não pode haver perdão de pecados. Uau! É essa perfeição que precisamos alcançar? Esse é um tema realmente amplo e complexo. Você sabe que a Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento,
e grego o Novo Testamento. Existem nas Escrituras pelo menos 9 palavras hebraicas e 6 gregas que são traduzidas como perfeito. Importante, nenhuma delas tem o sentido de viver sem pecado. Vejamos alguns exemplos. Noé era homem justo e íntegro, perfeito entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O coração de Asa foi todos os seus dias totalmente, perfeitamente do Senhor. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, perfeitos. Em nenhum desses casos, os escritores bíblicos estão dizendo que esses homens eram perfeitos porque não cometiam pecado. Não. Ser perfeito na Bíblia tem a ver com maturidade espiritual ou espiritualidade madura, no sentido de entendimento espiritual. Lembra o que diz a Bíblia? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Envolve também integridade. O cristão perfeito é aquele cujo coração e mente estão comprometidos permanentemente com Cristo. Noé, Abraão e Jó foram todos declarados homens perfeitos. Mas vá ler a história deles. Você vai ver que eles estavam longe de serem sem pecado. Alguns argumentam assim: eles cometeram pecado, mas evoluíram até conseguir parar de pecar. Esse argumento não faz sentido. Primeiro porque eles são declarados perfeitos, mesmo quando ainda tinham falhas. E em segundo lugar, porque não há nenhuma indicação bíblica de que qualquer um deles chegou ao nível de não pecar mais. Mas há um argumento muito atraente e aparentemente lógico. A Bíblia identifica o povo de Deus nos últimos dias como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Afirma também que o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, 4. A lógica é simples. O povo remanescente guarda os mandamentos. Isso significa que o povo de Deus não transgride a lei. E se pecado é a transgressão da lei, a conclusão é lógica. O povo de Deus não peca. Além desse raciocínio, ainda existem diversos textos bíblicos que evocam essa ideia de que viver sem pecar é uma exigência bíblica, especialmente para a última geração dos salvos. Veja só. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esses e vários outros textos confirmam que a vitória sobre o pecado e a tentação está ao alcance do cristão. Isso é inegável. Mas isso significa absoluta ausência de pecado? A realidade da vida cristã não segue essa lógica. Infelizmente e inevitavelmente, o pecado passou a fazer parte da nossa natureza humana. Veja, eu não estou aqui transigindo com o pecado, banalizando a graça de Deus. É muito fácil dizer, pode pecar porque Deus perdoa, Deus tem misericórdia. Sim, é verdade, Deus perdoa, Deus tem misericórdia. Mas cuidado para não brincar com o perdão e a misericórdia e acabar banalizando a graça de Deus. Romanos 6 é uma peça-chave na compreensão desse ponto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna,
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6 é uma verdadeira carta de alforria. Essa é a Giovana, que está no 4º ano da escola. E como você pode ver, ela e o seu grupo estão apresentando um trabalho sobre os escravos no Brasil. O tema de hoje é alforria. Eu vou falar sobre a alforria, que é o nome dado à libertação dos escravos no Brasil e em outras colônias europeias. A Carta de Alforria é um documento pelo qual o proprietário de um escravo abre mão dos seus direitos de propriedade. Assim, o escravo portador de uma carta de alforria já não seria mais escravo. Ou seja, estaria livre para sempre. Já não somos mais escravos do pecado. O pecado perdeu a preferência em nossa vida. Mas se por um lado temos Paulo questionando como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos, Romanos 6:2. Por outro, temos João afirmando, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, 1 João 1:8. Ele diz ainda, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, 1 João 1:10. Você percebe que há uma tensão aqui? Paulo, morremos para o pecado. João, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos Deus mentiroso. Essa tensão é constante na vida de cada cristão sincero. Ele não é mais escravo do pecado, mas enfrenta lutas e tentações reais e, eventualmente, comete deslizes, transgride a lei. Mas ele segue, não desiste, permanece no processo. A vida cristã é isso. Um contínuo crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. Essa é a perfeição bíblica. Não é perfeição absoluta no comportamento. É perfeição no processo, na caminhada. Veja o que Jesus disse. Portanto, sejam vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele está falando aqui de maturidade espiritual no contexto do mandamento do amor. Você pode ver ainda os versos 43 a 48 e também Lucas, capítulo 32, verso 36. A palavra original usada aqui é teleios, que significa desenvolvido, maduro, adulto. É exatamente com essa conotação que Tiago escreve sobre perfeição. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sejais perfeitos. Isso significa desenvolvidos, maduros na fé. Por isso o texto fala de perseverança para continuar no processo. Ser perfeito não significa ser impecável, não cometer nunca nenhum pecado. Agora há uma passagem da Bíblia que é uma das mais esclarecedoras sobre esse tema da perfeição. Para variar, foi escrita por Paulo. Estou falando de Filipenses capítulo 3. No verso 12, ele fala da perfeição, mas um pouco antes, nos versos 7 a 9, ele faz um paralelo entre a justiça própria e a justiça de Deus. Isso vai nos ajudar a entender o significado da perfeição que ele menciona em seguida. Vamos ver. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ele define bem os dois tipos de justiça que o cristão pode buscar. A justiça própria, que procede da lei, e a justiça de Deus baseada na fé. Por que Paulo evita a justiça própria? Simples. Ele sabe que, por melhor que seja a sua obediência e os méritos de uma vida cristã de alto rendimento, ainda será insuficiente para satisfazer os requisitos da santa lei de Deus. A lei de Deus alcança as intenções, o coração, os motivos, os pensamentos, e não apenas os atos exteriores. E Paulo sabe que nesse nível profundo, íntimo, ele não vai conseguir uma obediência perfeita. Nenhum ser humano
com exceção de Jesus, atingiu esse padrão. Só uma compreensão superficial da lei e do pecado é que pode convencer alguém de que é possível obedecer perfeitamente aos mandamentos de Deus, na condição em que nos encontramos com essa natureza pecaminosa que nós temos hoje. Nas palavras do profeta, todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Então, Paulo se ampara completamente, como ele diz, na justiça que procede de Deus baseada na fé. É aqui que obtemos o título de obediência perfeita. É verdade, sim, usando uma linguagem didática, que Deus vai exigir um certificado de obediência perfeita para nos deixar entrar no céu. Esse certificado é Jesus quem nos confere. Ele emite esse certificado no meu nome e no seu nome, mas com a obediência perfeita dele. Essa é a justiça que procede de Deus. Não é uma justiça que vem de algo que Deus fez em mim, e sim de algo que foi feito fora de mim, em Cristo, na sua vida perfeita e na sua morte expiatória. A minha obediência perfeita, na verdade, é a obediência perfeita de Cristo que me é imputada. São as vestes nupciais que me permitem participar das bodas. Roupa é coisa séria. Não basta o corte cair bem e seguir a tendência do momento. A roupa tem que estar limpa e passada, além de ter que respeitar a ocasião. Quer ver um exemplo? Essa aqui é a Monique. Ela é figurinista. Figurinista é a pessoa que cuida do figurino ou das roupas de uma produção. Hoje você está tendo acesso aos bastidores do musical Herói da Fé. Um musical sobre a vida do apóstolo Paulo, cantado por Regina Mota, Laura Morena, Leonardo Gonçalves, Marcel Freire, Joyce Carnassale e Riane Junqueira. Como você pode ver, as cantoras solistas estão em um teste de figurino para a produção. Percebeu? Uma delas não está vestida adequadamente. A Riane veio com um vestido próprio. Por mais que a roupa dela seja sóbria, bonita e de bom caimento, não tem nada a ver com a proposta do musical. Não se encaixa na ocasião e por isso terá que ser substituída. É exatamente esse o ponto da parábola das vestes nupciais contada por Jesus. De acordo com a parábola, o rei deu uma festa para o seu filho. Durante a festa, ele percebeu que um dos convidados estava sem as vestes nupciais. Essas vestes eram providas pelo dono da festa e eram uma exigência para entrar no recinto. Ninguém podia comparecer usando suas próprias roupas. Aquele que estava sem as vestes apropriadas foi imediatamente expulso dali. Claro que a gente não vai expulsar a Riane daqui. Meu trabalho é encontrar um vestido que combine perfeitamente com o resto da produção. A parábola ilustra a entrada no reino dos céus. Somente quem estiver revestido com as vestes da justiça de Cristo obterá acesso à festa que haverá no paraíso. Quem tentar chegar lá através dos seus próprios esforços, com sua própria justiça, ficará do lado de fora. Simples assim. Perfeito. Agora veja só que coisa extraordinária Paulo fala na sequência do texto de Filipenses. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Paulo aqui mostra a perfeição como um processo e não como uma condição a ser alcançada. Veja que ele começa dizendo que ainda não alcançou a perfeição. Nas palavras dele, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Verso 12. E na sequência ele afirma, todos, pois, que somos perfeitos, no verso 15. Espera aí, não alcançou a perfeição e já é perfeito? Isso mesmo. A chave da perfeição bíblica está no processo.
Nós somos considerados perfeitos, biblicamente falando, não porque alcançamos um nível de comportamento sem nenhum pecado ou falha, mas porque estamos no processo. Não é a justiça que procede da lei, mas a que procede de Deus mediante a fé. Se estamos no processo, abraçados a Jesus, somos perfeitos aos olhos de Deus. Funciona assim. Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Nesse momento, você é considerado justo por Deus e apto para a vida eterna. Mas não é só isso. Uma vez justificado pela fé, Deus inicia em você uma obra de santificação, uma obra que vai durar enquanto você viver, ou até que Jesus volte. É um processo de aperfeiçoamento na santidade, na obediência à lei de Deus. Mas a sua salvação não está vinculada a algum estágio desse processo, e sim ao fato de você ter sido justificado pela fé, quando você creu e aceitou a Jesus. Agora, não tem como você estar justificado pela fé e não estar no processo de santificação. Essas duas experiências, justificação e santificação, são inseparáveis. É por isso que em Filipenses 3, Paulo diz que quer ser achado em Cristo para receber a justiça que procede de Deus mediante a fé. Mas ele afirma, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E então ele finaliza o raciocínio declarando o seguinte, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Você percebeu o que Paulo está dizendo aqui? Não alcançou a perfeição, mas já é perfeito. É perfeito porque está revestido da perfeição de Cristo. E isso revela que é perfeito na maturidade espiritual. É perfeito no comprometimento com Cristo. É perfeito na busca do conhecimento de Cristo. É perfeito no processo de santificação. É perfeito na sua intenção de obedecer a Deus em tudo. Em outra ocasião, ele escreveu, esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. Perfeito, mas sem nenhum pecado? Obediência perfeita sem nenhuma falha? Não. Ele mesmo admite, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Assim é a vida do cristão. Se por um lado temos paz com Deus, por outro estamos numa batalha sem tréguas contra as três forças que tentam nos afastar de Deus: o diabo, o mundo e a carne. O diabo com suas tentações, o mundo com suas atrações e a carne com suas paixões. Mas a Bíblia nos mostra muito bem como enfrentar cada um desses três inimigos da alma. O diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ó mundo, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. A carne. Andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Até a volta de Jesus, o cristão estará nessa batalha contra esses três grandes inimigos da alma. É somente depois da volta de Cristo que o diabo será destruído, o mundo vai passar e a carne, no sentido de natureza pecaminosa, será finalmente erradicada. E os que irão experimentar essa vitória final, definitivamente não são aqueles que estão agora brincando com o pecado, tolerando suas próprias falhas de caráter, sem travar uma luta séria em direção à santidade. E aí, você é um desses cristãos que estão se esforçando para não pecar mais? Eu tenho uma coisa para dizer para você. Parabéns. Eu também sou um desses. Como eu quero parar de pecar. Como eu quero ter mãos limpas e coração puro. Como eu quero perdoar as pessoas que me ofendem, amar os meus inimigos. Como eu gostaria de ter um temperamento completamente controlado pelo Espírito Santo. É isso, exatamente isso que eu estou tentando fazer. Mas infelizmente nem sempre eu consigo. E quando eu não consigo, quando os meus pés escorregam pelo caminho, quando meu temperamento e minhas tendências pecaminosas vêm à tona e eu peco,
Sabe qual é o meu sentimento? Tristeza. Tristeza pelo pecado e arrependimento, porque o pecado é ofensivo a Deus. Mas não é de desespero, não é de derrota. É isso que você precisa entender. Quando você comete uma falha, um pecado, um deslize, isso não significa que você foi derrotado ou que você mudou de lado. Não. Lembra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A batalha continua. O segredo é não desistir de Jesus. Paulo disse assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que nosso maior pecado não está na esfera do comportamento. Você sabe qual é o pecado mais perigoso que você pode cometer? É possível que você já esteja pensando nos 10 mandamentos e avaliando qual deles é o mais importante. Pois saiba, o pecado mais perigoso é a falta de fé. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há como estarmos justificados perante Deus. Olha só o que a Bíblia diz sobre isso. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Veja, o verdadeiro problema do pecado não está no comportamento, e sim na falta de fé para ser perdoado e purificado. Tudo que não provém da fé é pecado. Nós vimos hoje que o conceito bíblico de perfeição refere-se mais ao processo de aperfeiçoamento do que a uma condição de perfeição absoluta. A perfeição está relacionada à maturidade, integridade, sinceridade. Vimos também que o pecado tem mais a ver com deficiência na fé do que com deficiência no comportamento. Você deve sim continuar se esforçando para não pecar mais, mas saiba que a sua salvação não depende do seu desempenho. Ninguém vai perder o céu porque pecou, da mesma forma que ninguém vai ganhar o céu porque deixou de pecar. A salvação depende de uma só coisa, da fé que nos liga a Jesus. Lembra? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é a justiça que procede da lei, e sim a que procede de Deus mediante a fé. Em Cristo somos perfeitos diante de Deus. A partir do próximo episódio, nós vamos nos aprofundar um pouco mais na teologia da última geração sem pecado. O Apocalipse faz a seguinte descrição dos 144.000 selados: não tem mácula. Vamos analisar o pensamento de Ellen White sobre esse tema. Não perca. Próximo episódio, os 144.000 sem mácula.